Então Tá bom, Márcio. vamos iniciar elevando os nossos pensamentos, nos desplugando das nossas preocupações cotidianas, enternecendo os nossos corações, nos aproximando dos nossos amigos protetores espirituais, que a todos nos assiste. Conversar com Jesus. Senhor nosso Jesus, amado irmão, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, aqui estarmos reunidos em rede, mas também reunidos, sobretudo, em coração manado, Senhor, em nome da doutrina, que tanto amamos e que tanto explica as várias transformações e as nossas transformações íntimas, Senhor. Muito obrigado pelo seu Evangelho, Jesus, nesse momento oportuno de reflexão em torno da nossa célula familiar, em torno dos problemas do mundo tão interconectados, Senhor. Vemos como a Terra é pequena, e visto que todos nós passamos em conjunto, independente de onde estivermos, Senhor. Seja numa grande metrópole, seja no interior da floresta amazônica, ou em qualquer outro recanto deste mundo, Senhor. Todos nós estamos sujeitos às mesmas leis, às leis de Deus. Que o Senhor possa abençoar, inspirar o nosso irmão, para que ele possa, através de suas palavras, alcançar o nosso entendimento das coisas, do tema que for proposto, e que possamos nós fazermos o nosso esforço íntimo, cada um de nós, para estarmos sintonizados a esses ensinamentos programados para hoje. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Bezerra de Menezes, doutor Alcides de Castro, tantos irmãos que se fazem presentes em nossos domicílios, em nossas casas, em nossos lares. Certamente são os amigos espirituais, benfeitores do Grupo Espírita Regeneração, de todos os amigos de outras casas que também se fazem presentes. Muito obrigado, Jesus. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. A palavra é sua, Alexandre. Boa noite, irmãs e irmãos. Como me deixaram a livre escolha para o tema, eu quero propor a vocês uma conversa sobre obsessão e enfermidades mentais. Esse tema, inclusive, é título de um roteiro do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E é bem interessante, principalmente nesse momento em que eu tenho sabido, lido, que tantas pessoas elas estão se deixando talvez seja um termo um pouco forte, mas elas estão desenvolvendo distúrbios mentais por conta desse longo período de distanciamento social, de confinamento. Eu mesmo devo confessar que notei em mim uma mudança no comportamento, me tornei mais irritável, irascível. E isso, no momento em que reconheci essa alteração, passei a me policiar e ficar mais atento a esses desequilíbrios, de modo a evitá-lo. E foi até porque percebi em mim essa alteração de humor, de comportamento, que também fui estudar e fui procurar na doutrina espírita as explicações. As explicações que a maioria dos irmãos já conhecem, mas que é sempre bom relembrar. O primeiro ponto é que existe claramente, e isso até os materialistas, os leigos, eles têm caminhado para aceitar,
essa explicação, mas existe claramente uma vinculação entre as doenças mentais, os distúrbios mentais e os processos obsessivos. Naturalmente que os materialistas eles não pensam em obsessão como a interferência de um espírito desencarnado. Eles pensam em obsessão como o desenvolvimento de manias, como uma alteração das disposições que, repercutindo o que os espíritos trouxeram, nos afirma categoricamente no Livro dos Espíritos que obsessão e enfermidades mentais têm uma estreita ligação. Todos os distúrbios pelos quais nós passamos, sejam eles físicos, sejam eles mentais, eles têm uma causa muito clara, ou uma origem muito clara. Essa origem é a alma, o espírito encarnado. Essa é a origem de todos os distúrbios. Ah, mas tem um distúrbio da alma? Há quem fale até em um distúrbio coletivo. E que nós temos aqui uma situação de um karma coletivo, um desequilíbrio coletivo que o próprio vírus deu aso a que ele se desenvolvesse, de que ele viesse contaminar os seres humanos. E todos nós, quando desenvolvemos algum tipo de patologia, algum tipo de doença, antes se instalou no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, e teve como elemento, mola mestra, dor, a nossa postura mental. Se não fosse assim, não haveria doença. E no caso das enfermidades mentais, sobretudo, a postura mental, oportunidade de um processo obsessivo e vai naturalmente levar a uma desarmonia mental que poderá até se transformar em um quadro de loucura. Efetivamente, uma obsessão, ela pode vir a se transformar naquilo que identifica-se como um estado de alienação, um estado de loucura. A importância do espírito no desempenho das funções vitais é tão grande que nós, inclusive, atualmente, na linguagem coloquial, já até incorporamos o termo ou o verbo somatizar. E dizemos que fulano ou beltrano está somatizando uma postura mental, está somatizando uma vinculação a um processo qualquer. É importante que a gente também estabeleça limites nisso. Né? Quando a gente diz que é um quadro de desarmonia mental que leva a somatizar. Bom, vamos com calma. Toda doença remonta lá na sua origem mais afastada, remonta o espírito, as predisposições e a psique do espírito encarnado. Obviamente, estão mais na nossa esfera, digamos, do terra a terra. Eu vou contar aqui um caso para estabelecer essa distância e como a gente tem que ter critério ao analisar as coisas. Vou contar um caso que se deu com uma conhecida minha. Quando eu era mais jovem, eu tinha alguns amigos que estudavam medicina. Hoje são todos médicos, mas já não tenho mais contato com eles há muito tempo.
Mas naquela época nos frequentávamos com uma razoável constância e era um grupo grande de moças e moços que estudavam medicina. E tinha entre eles uma moça que se interessou por estudar psiquiatria. Isso ainda durante o curso de graduação. Depois ela optou por uma outra especialidade completamente distinta. Eu acho que ela acabou optando por pneumologia. Mas, enfim, naquela época do internato, né, o internato que corresponde ao 5º ano da medicina, naquela época do internato, ela se vinculou à enfermaria psiquiátrica do Hospital Escola, da instituição na qual ela estudava. E começou a atender os pacientes da enfermaria psiquiátrica. E lá pelas tantas, ela desenvolveu uma coceira, ela passou a ter um tique nas costas da mão. Ela coçava as costas da mão esquerda. E aí ela foi falar com o professor dela de psiquiatria, e o professor dela disse: você está em processo de transferência, porque lá na enfermaria psiquiátrica você está atendendo o fulaninho. Eu já percebi que você gosta de atender o fulaninho, mas o fulaninho, você já percebeu que ele tem esse tique também de ficar coçando a mão? E aí ela pensou: bom, então estou num processo de transferência. Passam-se os dias e ela está lá coçando a mão, e um outro colega dela, da medicina, também estudante como ela, também na época do internato, olha aquilo e pergunta para ela: fulano, por que você tanto coça aí a tua mão? Aí ela respondeu: pois é, né, eu estou com esse processo de transferência, porque eu estou lá na enfermaria psiquiátrica, tal, e eu estou transferindo o comportamento do paciente para mim. Ficando muito com ele, eu preciso depois lidar com isso. Aí ele olhou: deixa eu olhar bem essa tua mão aí. Depois ele higienizou a mão e disse para ela: fulana, não quero falar nada para você não, mas dá um pulo na dermatologia, porque eu acho que isso aí é sarna. A dermatologia, dito e feito, era sarna, assim como o paciente psiquiátrico também estava com sarna. Tudo! Nós estamos falando de obsessão e loucura. Mas tudo nós temos que colocar na real perspectiva. Pode se ceder e querer abrigar tudo o que acontece dentro de um só sistema, uma só teoria. Na verdade, a natureza ela é o conjunto de vários processos que concorrem, acontecem ao mesmo tempo, que faz chuva ou faz sol e chove. Nós temos até momentos em que está brilhando e, no entanto, uma nuvem de chuva passa por nós e nós temos chuva. É estanque. As coisas acontecem. Então, eu contei essa historinha só para a gente colocar em perspectiva tudo o que nós vamos falar. Os processos obsessivos, eles têm uma estreita ligação com as enfermidades mentais. Positivo. Agora, existe com clareza, e Kardec nos diz, os quadros de verdadeira loucura, que são aqueles em que o apetrechamento orgânico, físico, ele está danificado. Ele não tem condições de exercer a sua função para a livre expressão do espírito encarnado. Mas alguém dirá: mas ainda isso remontará a uma causa espiritual? Sim, ainda isso remontará a um processo expiatório, a alguma dívida do passado que está sendo resgatada. Que se verifique que existe um dano físico. Então, não é toda loucura que é decorrente, entre aspas, simplesmente de um processo obsessivo. A verdadeira loucura, até como diz Kardec, ela tem bases assentadas também no organismo.
vir como decorrência de um processo infeccioso grave que altere as possibilidades orgânicas, as possibilidades cerebrais, vamos chamar assim, da criatura. Então, vamos deixar a coisa dentro de uma perspectiva. Uma outra coisa que Kardec também faz questão de dizer é que o processo obsessivo, quando nós, espíritas principalmente, falamos em processo obsessivo, sempre pensamos em uma entidade exterior a nós que atua sobre nós e produz. Só que Kardec ele é muito claro em afirmar que boa parte da desarmonização nós. Então, isso é um próprio processo auto-obsessivo. Respondendo aos detratores do espiritismo, que conduzia à loucura, Kardec dizia, não só o espiritismo, mas qualquer ciência, qualquer arte, qualquer preocupação que se torne não apenas a principal preocupação do indivíduo, mas possivelmente a única preocupação daquele indivíduo, isso claramente conduz a um processo de desarmonia mental. Em última análise, conduz à loucura, que se encontram nesse estado de loucura porque se dedicaram profunda e exclusivamente, por exemplo, a uma determinada ciência, a ponto de perderem o contato com o mundo exterior. Ficam na sua pesquisa, no seu mundo. Essas pessoas, claramente, elas estão com um comportamento alterado porque elas se colocaram nessa situação. Temos, inclusive, processos, digamos assim, de loucura passageira. Eu me lembro do caso de Michelangelo, quando ele esculpiu, está numa Roma, agora esqueci o nome da igreja. Não é na Basílica de São Pedro. A Cidade de Moisés está numa outra igreja, até menor, um pouco mais afastada. Esqueci o nome dela, mas a estátua belíssima está lá. E conta a história que quando Michelangelo acabou de esculpir Moisés, acabou de tirar aquele anjo de dentro de um bloco de pedra, ele tão mergulhado estava, tão fascinado estava com a arte dele, que ele disse para a estátua: "Parla, perché non parla?" E diz a lenda, a história, que ele deu com um martelo no joelho da estátua, danificando a estátua. Depois ele teve que reparar, porque ele ficou frustrado, porque a estátua não falava. Qualquer um que diz para uma estátua, fala, por que não fala, eu posso dizer que está num estado de loucura. Temporária, no caso dele. Mas loucura. Aliás, ele tinha outros comportamentos. Dizem que a higiene pessoal dele era lastimável, né? Uma breve biografia dele que disse que ele passou tanto tempo com um par de meias e sapatos que, quando ele tirou os sapatos e as meias, a pele saiu junto com a meia. Longo período sem tomar banho, porque ele vivia só para a arte dele. Ele não se preocupava com outra coisa. Parece que a aparência dele era realmente lastimável. Também. E eu posso dizer que isso é um estado de loucura. Qualquer um que não tome banho assiduamente, que não ligue para a própria aparência, que diga para uma estátua, fala, senão um louco. E não se pode falar num processo obsessivo, não de um espírito sobre ele, mas vamos falar de um processo obsessivo auto-instalado exclusivamente à arte dele
de todas as outras preocupações. Ele se afastou de um comportamento que a gente pode dizer próximo daquilo que nós consideramos como um padrão de normalidade. Então, claro que a obsessão, ela cura, mas essa obsessão ela não é exclusivamente decorrente de uma ação externo ao nosso, um outro espírito, sobre nós. É também, de diversas formas, a nossa própria postura mental. Agora, nesse aspecto todo que eu digo da autoobsessão, há também aquelas pessoas que elas entram num estado de suicídio habilmente dissimulado, como diz Kardec. O que significa isso? Significa uma autoeliminação da harmonia mental por um ato de fuga. A realidade, ela não me é agradável, então eu fujo dessa realidade. O mundo não me é agradável, então eu me aparto do mundo. Eu sofro porque não sou melhor no que faço, então eu me recuso a fazer. E leva de autoeliminação da harmonia mental, um estado que vai conduzir naturalmente a um processo de obsessão oportunista, estado a um grau qualquer de loucura. Nós vemos muitas das criaturas que estão nas ruas, e eu não falo só dos tetos, daquelas pessoas que elas perderam a capacidade de arcar com os custos de uma casa, mas eu falo daquelas pessoas, desse tipo de mendigo que a gente vê que claramente ele tem uma perturbação muito grave. E está na rua e não tem nem consciência exata que está na rua. Algumas dessas histórias são histórias de autoeliminação. Eu posso contar uma história aqui rapidamente de uma pessoa que se autoeliminou. Está no plano espiritual já há alguns anos, há uns 20 anos já que ele desencarnou. E esse meu amigo, ele sempre foi uma pessoa muito empreendedora e durante um carnaval ele conseguiu uma permissão para explorar uma barraquinha de comida junto do sambódromo. E lá foi ele, montou a barraquinha, só que quando ele montou a barraquinha, um dos freezers que ele ia usar para estocar a comida não funcionou. E ele estava muito preocupado porque era sexta-feira, véspera do carnaval, né? Sexta-feira já de carnaval, né? E ele não ia conseguir ninguém para consertar aquele refrigerador, e ele já tinha esgotado todos os recursos técnicos dele. E ele não sabia o que fazer, ele ia perder comida, ele ia perder material. E aí tinha um mendigo, mas é mendigo daquele assim, mendigo sujinho, mendigo bem mendigo ali perto. E o mendigo disse para ele: se eu consertar, você me dá um prato de comida? E aí ele olhou, disse para o mendigo: não sei o que você vai fazer, que eu já não tenha feito, mas se você consertar, eu te dou um jantar. Para encurtar a história, o mendigo consertou. Ele: eu dei um jeito. Você vai fazer o seguinte: amanhã é sábado, ainda
lojas de refrigeração que funcionam ali perto da Rua da Lapa, ali naquele lado ali, perto da Praça da Cruz Vermelha. Você vai lá e vai comprar a peça tal. Amanhã eu termino o serviço como deve ser feito. E aí esse meu amigo ele ficou muito surpreso com aquilo, o freezer funcionando, e aí esse meu amigo cumpriu a palavra dele, né? E deu o jantar para o mendigo, com o mendigo, e jantou com o mendigo. E perguntou ao mendigo qual era a história dele. Porque esse meu amigo, um homem inteligente, ele percebeu que aquele mendigo era um mecânico de refrigeração com muita habilidade. E aí ele perguntou a história do mendigo, e o mendigo contou que ele era um alcoólico, que ele trabalhou como técnico mecânico de refrigeração durante a vida dele toda, e um dia, no dia do pagamento, numa época em que se pagava em dinheiro, né? As pessoas recebiam dentro de um envelope o dinheiro, ele pegou o pagamento e ele bebeu o pagamento todo. Bebeu o pagamento todo e quando ele deu por si, já tinha passado 2 dias desde o dia do pagamento e ele acordou debaixo de uma mesa de bar. Dormindo debaixo de uma mesa de bar. Não quis mais voltar para a família, ele se auto-eliminou. Ficou como um mendigo vagabundeando pela cidade. Vagabundeando no sentido lato, não que ele fosse uma personalidade vagabunda, mas ele perdeu a coragem de enfrentar a vida. Ele, em vez de enfrentar o problema que ele tinha, ele teve vergonha de si mesmo, vergonha de enfrentar a família, de dizer que tinha bebido o salário dele todo, e se abandonou. Nunca mais voltou no emprego e se abandonou naquele estado lamentável. E, de fato, ele tinha episódios de equilíbrio, lucidez, como foi naquele momento, mas ele não se conduzia sempre assim. O amigo comprou a peça, ele substituiu a peça, o freezer funcionou perfeitamente, e o meu amigo pagou. Pagou não. E o meu amigo o convidava para almoçar e jantar todos aqueles dias de carnaval em que ele esteve ali com a barraca dele de alimentos montada. Depois, não sabe da história dele. Mas esse é um claro caso de autoeliminação. As pessoas, por covardia, medo, elas fogem e se autoeliminam. Obsessivo. Então, a gente pode dizer que o doente mental, por obsessão, excluídas aquelas circunstâncias onde o corpo físico ele já está danificado, como nós dissemos, esse doente mental por obsessão é, de alguma forma, alguém que entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências desequilibrantes, situando mentalmente em zonas mais baixas da personalidade. Ele desarmonizou a si mesmo como decorrência dessa anomia que ele próprio instalou, essa falta de regra que ele próprio instalou, se identificando com aqueles irmãozinhos perturbadores, igualmente decaídos, que se comprazem em se consorciar com outras criaturas que estão trafegando no mesmo ambiente vibratório. As enfermidades obsessivas, elas terão, num grau mais profundo, a possibilidade de produzir distúrbios físicos e lesões físicas
no corpo em decorrência dessas desarmonias psíquicas. Uniões com os obsessores. No livro de Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, pela psicografia de Divaldo Franco, tem um episódio que ilustra muito bem isso. É o caso de um homem que ele já nasceu com problemas congênitos, e, no caso, existia uma deficiência de ação física desde o nascimento, mas, ao lado desse processo expiatório, existia o processo obsessivo. Nasceu ainda bebezinho, embora existisse alguma afetação no seu comportamento, isso foi se agravando com o tempo. E foi se agravando em decorrência de um processo obsessivo grave, onde o obsessor ele chegou a uma verdadeira simbiose com o obsidiado. E no final desse processo obsessivo, quando o obsessor foi curado, e aqui eu faço questão de enfatizar, o obsessor foi curado, porque uma obsessão ela só se resolve com a cura do obsessor e a cura do obsidiado. A cura do obsessor é o reequilíbrio, ele restaurando a filiação divina dele, a ligação dele com o Criador e a obediência ao Evangelho de Jesus. A cura do obsessor e a cura do obsidiado. Quando se materializou naquele caso, a cura do obsessor e a cura do obsidiado, já compenetrado da sua situação, eu vou me afastar. Eu vou me afastar porque eu vou me tratar. Eu vou acompanhar esses irmãos que estão aqui nos orientando. Só que eu não sei se posso me afastar. Nesse momento, eu estou ele, o obsidiado, que nós compartilhamos uma série de ligações. E se eu desligar todos esses vínculos, é possível que ele não sobreviva. É possível que ele desencarne. E o obsessor ele apresentou essa situação numa sessão, digamos assim, a sessão final daquele processo de cura da obsessão. E ele apresentou essa situação oferecendo aos pais a oportunidade de escolherem se queriam que ele se afastasse ou queriam que ele permanecesse ali. E ele não ia mais prejudicar aquele irmãozinho, mas ele não ia poder se afastar dele, para que a matéria desse aos pais por todo o cuidado que tiveram durante aquela encarnação. Então, irmão, um processo obsessivo ele pode conduzir
tipo de matéria. Os processos obsessivos, eles são em 3 escalas de intensidade, vamos chamar assim. Kardec nos diz que temos as obsessões simples, ações, e temos as subjugações. As obsessões simples, elas são fáceis de serem controladas. Mas é preciso, sobretudo, a autocrítica da criatura esteja sempre ligada. A pessoa sempre produza uma autoavaliação do seu estado. Então, essas obsessões simples, elas surgem em momentos específicos da vida. A pessoa está passando por algum momento de dificuldade, que pode ser decorrente de um insucesso profissional, uma doença mesmo, que deprima a pessoa, ou qualquer outro tipo de perda ou atribulação que a pessoa esteja passando. Vai criar um quadro de emoções desequilibradas e vai permitir um processo de somatização. E essa somatização produz esses distúrbios, uma crise de cólera, de desequilíbrio, mas que a pessoa ela pode, com autodisciplina ou autoconhecimento, ela pode se reequilibrar e afastar esse processo. E, principalmente, se afastar desse estado mental negativo. Recupera as suas energias, as suas possibilidades. Notar o seguinte, que se você tem consciência daquilo que você está fazendo, o que eu quero dizer? Por exemplo, nós temos categorizado pela ciência médica e pela psicologia, temos os transtornos obsessivos compulsivos. São aquelas repetições, vamos lavar a mão toda hora, a gente se benze quando sai de casa, se benze quando põe o pé na rua, se benze quando sobe no ônibus, se benze quando desce, se benze quando entra no táxi, quando desce do táxi, quando volta para casa. E, principalmente, se alguma coisa dá errado, a gente fica pensando assim, mas eu não me benzi antes, será que eu não me benzia? Porque eu me esqueci de benzer que acontece isso. Obsessivo compulsivo. Se a criatura faz isso inconscientemente, nós temos aí claramente uma desarmonia mental. Faz com consciência do que está fazendo, porque ela se sente bem, de futebol antes de entrar em campo. Pula num pé, se benze, com consciência absoluta do que está fazendo. Aquilo ali não é um transtorno obsessivo compulsivo, mas aquilo ali ele faz conscientemente porque ele se sente bem. Assim, para ele, bom, faz, mas mal nenhum não faz, então eu vou fazer. Isso é uma opção consciente. A gente faz isso, por exemplo, eu costumo, quando eu estou em lugares novos, que eu não conheço direito, eu estou me deslocando, sei que vou ter que refazer aquele caminho outras vezes, eu costumo contar os passos. Eu costumo contar quantos passos levo, uma medida mental, quantos metros. Isso por quê? Porque eu sempre estou fazendo uma análise de risco das coisas. E medir as distâncias é, para mim, uma forma também de eu saber onde é que estão as rotas de fuga, como é que eu posso sair de uma situação desagradável, qual é o maior caminho, quanto aquilo vai representar de tempo, etc, etc. Eu entro nos lugares fechados e procuro pelas saídas.
pelas saídas de emergência, onde estão as mangueiras de incêndio, onde estão os extintores de incêndio, se tem luz de emergência. A minha mulher diz que eu sou psíquico. Mas eu faço isso conscientemente. Talvez até como uma deformação profissional. Porque é parte das minhas preocupações profissionais se relacionam com a segurança. Então, eu procuro sempre conscientemente onde é que estão as saídas, onde é que é a rota de fuga, como é que eu analiso o risco do ambiente. O psíquico. Como eu sei que isso é uma ação consciente, uma escolha consciente, eu posso dizer, olha, isso não é um processo obsessivo. Isso é uma escolha consciente. Eu faço. É da minha natureza me colocar em posição de segurança e avaliar o risco das. Num processo de obsessão simples, a gente vai sempre ter um momento em que a gente vai se perguntar por que eu fiz isso? E aí, quando você se perguntar por que você fez isso, se você não tiver uma resposta racional, lógica, se preocupe em restabelecer teu equilíbrio mental. Porque se você está fazendo coisas que você mesmo se pergunta por que você está fazendo aquilo, e você não sabe, e aquilo não foi uma escolha, você tem que se reequilibrar, porque você já está começando a ter uma desarmonia mental. Mas isso é um processo de obsessão simples. Os processos de média gravidade, que são as fascinações, sobretudo por essas manias. E essas manias em que a pessoa vai fazendo, a gente vai repetindo, muitas vezes não sabe o que está fazendo, até os circunstantes perguntam, mas por que você fez isso? Não, porque você balançou o ombro. Não, não balancei o ombro. Não, você balançou o ombro. Por que você ficou balançando o ombro? Ou até outras, onde a pessoa ela se encastela numa posição em que não admite nenhuma crítica. Isso acontece com médiums. Médiums fascinados são um grande risco para si próprios e para os outros. Eles passam a viver num mundo exclusivo deles, apenas com um espírito que se comunica através deles, e ele, o médium, acha que esse espírito é toda a sabedoria existente. E tudo que vem desse espírito é a absoluta verdade. E faz tábua rasa de qualquer crítica que possa ser levantada contra aquela manifestação. De fascinação são muito difíceis de serem deslindados. A cultura fica girando naquele círculo vicioso, não fica imprestável para o convívio social, mas torna a vida dela muito difícil e a vida das pessoas circunstantes igualmente difícil, quando não chega, inclusive, a desvirtuar outras pessoas. E aí nós temos os processos graves, que são as subjugações. Essas são verdadeiramente enfermidades espirituais onde ocorre a própria perda da consciência, e é quando a criatura, nesse processo obsessivo, é comumente confundida com o louco, o alienado mental, que tem na própria organização física, tem uma falha na própria organização física. Kardec chega a afirmar que 30% dos loucos, ou daqueles tidos, na verdade, são obsidiados, são indivíduos que sofrem processos de subjugação. Que só 10% dos loucos são verdadeiramente pessoas que têm
enfermidades decorrentes de algum tipo de desagregação da matéria. Processos de subjugação, bem como processos de fascinação, eles deixam claramente sinais visíveis de enfermidades mentais, sendo que na subjugação essa enfermidade mental fica muito clara. A pessoa tem comportamentos completamente em desacordo com qualquer tipo de comportamento, por mais elástico que seja esse padrão de comportamento. Cura da subjugação, ela se dá de uma forma bastante mais difícil do que na cura da obsessão simples ou até mesmo da fascinação. Com toda franqueza, eu nunca tenha ouvido falar de, por exemplo, um médium fascinado que ele tenha se reequilibrado. A maioria dos médiuns fascinados, falar, eles, em graus mais acentuados ou menos acentuados, deixaram permanecer nesse estado. Enfim, são processos muito difíceis de serem desfeitos pela ação do amor. No caso, lá que Manuel Filomeno de Miranda apresentou no livro dele, foi o amor dos pais, o amor incondicional daqueles pais, verdadeiros heróis, que conduziram até a cura do filho obsidiado, subjugado. Mas são processos muito difíceis de serem desvendados. Mas certamente podem ser amenizados e certamente não são situações para serem tratadas como a medicina até bem pouco tempo tratava. Choques elétricos, camisa de força, isolamento social, nada disso vai restaurar aquela harmonia mental desejada, não vai afastar o obsessor. Pelo contrário, o obsessor até acha graça de todo aquele processo e, inclusive, acaba se comprazendo em ver o sofrimento do obsidiado submetido àqueles processos todos sem sentido, agressivos por demais. Para completar aqui a nossa conversa da noite de hoje, eu vou falar dos quadros de obsessão coletiva assim, muito rapidamente. Ele, na Revista Espírita, nos fala desses quadros e também no Livro dos Médiuns, ele nos fala desses quadros. Os quadros de obsessão coletiva ou de loucura coletiva, eles geralmente são passageiros, duram por um determinado período de tempo, mas não duram por diversas razões. Karma coletivo, bandos de espíritos malfazejos, eles podem se abater sobre um grupo social e levar esse grupo social a um comportamento ciclotímico, um comportamento alucinado. Naturalmente que esse processo ele não dura por um longo período, mas tempo suficiente para produzir graves danos a pessoas e aquelas outras pessoas que lhes estão próximas. As causas dessa obsessão coletiva, elas podem remontar, como eu disse, a um karma coletivo ou a uma postura mental daquele grupo social.
Eu não quero aqui fazer uma crítica a nenhum tipo de estilo de vida ou estilo musical, etc., etc., mas certas baladas, certos bailes, e observo a conduta das pessoas ali, eu me atreveria a dizer que há um processo ali de obsessão coletiva. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, podem discordar, naturalmente, tem esse direito, e eu não estou dizendo que sou arauto da verdade, falando para os irmãos algo que me ocorre quando eu observo aquilo, porque é um comportamento tão desatinado, são emoções tão afloradas e exacerbadas, é um dar vazão a todos os sentidos, inclusive os mais baixos, que eu penso mesmo num processo de obsessão coletiva, que dura o decurso daquele baile. Vai acompanhar alguns irmãozinhos, mas o coletivo que está ali, pelo menos no decurso do tempo que dura a balada, o baile, não sei o quê, é um processo de obsessão coletiva. Meus irmãos, eu vou encerrando aqui a nossa conversa, 7 minutinhos. Eu só vou fazer com todos um apanhado geral do que a gente conversou. Todas as atitudes mentais desequilibradas, naturalmente, têm uma causa real, essa causa real repousa na alma. O que leva a essa desarmonia mental são as posturas rebeldes, as infrações das leis divinas ou naturais. A pessoa conscientemente transgride todos os limites dessas leis e, de uma outra forma, também aquelas grandes preocupações exclusivas com um determinado assunto, com uma determinada matéria. Isso tudo leva a esse processo de loucura ou de obsessão. Artes, ciências e até religião, elas podem levar a um processo autoobsessivo e, naturalmente, desaguar numa loucura, num estado de loucura. O abandono, a autoeliminação da sua harmonia mental, isso caracteriza também um estado de loucura autoobsessiva que Kardec chama mesmo de suicídio dissimulado. É a pessoa que não elimina a sua existência física, mas elimina a sua existência moral, a sua existência psíquica. A mental, por obsessão, ela naturalmente ocupa a maior parte dos quadros identificados como sendo de loucura, e a origem está não no corpo físico, mas sim nessa consorciação com amigos espirituais que estão desequilibrados ou que desejam algum tipo de reparação pelo próprio obsidiado. Que conhecimentos sobre a doutrina, sobre a vida espiritual, têm mais dificuldades de se reequilibrar e sair desses processos obsessivos, não chega nem mesmo a se esforçar para corrigir o próprio processo, que é o primeiro passo para a cura da obsessão.
Naturalmente que a doutrina espírita oferece inúmeros recursos, cura da obsessão, mas, sobretudo, que utilizemos todos os instrumentos disponíveis na doutrina espírita para remodelarmos o nosso pensamento, o nosso proceder e conduzirmos os obsessores também à cura. Este processo de desobsessão que não beneficie as duas partes, o obsessor e o obsidiado. Como se diz, relembrando os 3 graus de obsessão média, fascinação, e a obsessão grave, que é a subjugação. E com isso, meus irmãos, eu vou deixando vocês, agradecendo por vocês terem me convidado para participar dessa sessão de vocês, por vocês me darem o privilégio de dialogar com os vossos espíritos. E, enfim, a oportunidade de conversar sobre esses temas da ciência espírita, da doutrina espírita, e que eu tenho tão pouca oportunidade de conversar com as pessoas. Então, muito obrigado por vocês terem aberto os ouvidos de vocês para essa minha autêntica digressão. Muito obrigado. Falando com vocês, eu estaria falando sozinho, eu seria um louco. Muito obrigado por vocês não me deixarem cair na loucura. Passe para a gente sempre quando estiver querendo falar alguma coisa, entrar nessa digressão que você fala que é loucura. Que dera que toda loucura fosse assim, viu, Alexandre? É uma loucura bem-vinda. Nesse caso, Que bom. não é loucura, né? É a loucura pelo saber, né? É a obsessão pelo saber. Agradeço muito, Alexandre. É sempre muito oportuno a sua... Primeiro tema que você abordou é um tema sempre muito atual, obsessão, esse processo de obsessão individual quanto coletiva, a gente vivencia, de fato, a sensação que a gente tem é essa mesma. Enfim, é um tema vastíssimo, pincelou coisas, conceitos bem fundamentais, mas realmente desdobrou aí em vários assuntos, mas tocou nos pontos essenciais que é importante para aqueles que realmente estão tendo o primeiro contato ou não tem tanto aprofundamento assim na doutrina, particularmente nesse tema. Eu acredito que alguns sim, outros não. Acho que a grande maioria que aqui participa das nossas reuniões já participa há um certo tempo, mas não é um tema tão abordado, particularmente na nossa reunião, e tem relação com o Evangelho, sem dúvida nenhuma, porque é aquilo que você falou, né? O obsessor e o obsediado, né? Na realidade é quase uma mútua obsessão, porque relação recíproca, né? Se retroalimenta num ciclo vicioso, ela só se quebra justamente com o Evangelho, né? Com o amor. Eu agradeço muito, Alexandre, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a vocês, Márcio. Imagina, né? Eu vou passar aqui, que a gente tem uma programação. Ana Cristina, passa para mim, por gentileza. Não sei se a Ana Cristina está ouvindo, porque eu não recebi a nossa programação. Nós temos uma programação de quem fará a nossa prece final. Eu tenho aqui. Pode falar, Ana. Não sei se a Ana tá nos ouvindo. Eu acho que não. Você sabe, Valtinho? Eu acho que o Valtinho também não está nos ouvindo. Também não sei. Também não sabe. Eu vou dar uma olhada aqui. Porque a gente, nós temos uma programação, eu, de toda forma, Alexandre, era sempre muito comum, viu, Alexandre? Cadê o Alexandre? Eu acho que caiu sim. Era Não, estou aqui. Muito comum
Quando o Alexandre vinha fazer as palestras, eu sempre pedia o próprio Alexandre para fazer nossa palestra final, né? Não é verdade, Alexandre? É verdade. E eu sempre gostei muito eu acho que é uma continuação. Uma continuação. Hoje seria a Cláudia, eu não sei se ela está presente. Mas hoje na programação é a Cláudia. Então, a Claudinha não está, não se encontra, por uma razão ou por outra. Então, calhou de a gente manter time que ganha não se mexe, né, como se diz, né? Então, vou convidar o Alexandre para fazer a nossa prece final. Alexandre, muito obrigado, tá? Por favor. Com muito prazer. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, a doutor Bezerra de Menezes, porque temos essa possibilidade de conversarmos, embora tão distantes fisicamente, estamos tão próximos espiritualmente graças a essa ferramenta tecnológica. Quem disse que todo avanço, todo progresso, toda tecnologia, ela só vem para desvirtuar? Na verdade, a ferramenta ela produz belas obras se for utilizada por mãos generosas que querem realizar boas obras. A Jesus, nosso Divino Mestre, através dessa ferramenta virtual, e reunidos espiritualmente, corações e mentes unidos, elevados ao alto, com o objetivo sincero e honesto de evoluir, aprendendo cada vez mais os caminhos da espiritualidade através da codificação espírita. Que Deus continue velando por sua humanidade, velando por toda a sua criação, e que nós tenhamos sempre ao nosso lado os nossos guias espirituais, nos intuindo com as escolhas mais acertadas e fazendo com que nós tenhamos a autocrítica de nós, todo tipo de inação, malfazeja, Pai, Jesus nos ilumine, que congelei. Graças a Deus, que bom, Alexandre. Muito obrigado. Escuta, deu uma falhada assim no meio, deu uma congelada, deu uma oscilada assim nos dados aí, na internet, mas não prejudicou em nada nossos vínculos. Então vamos abrir então agora.